Olá a todos! Aqui quem fala é o professor Marcos Sabino. Vamos dar continuidade à parte 2 de cálculos em farmácia magistral, envolvendo exercícios de porcentagem. O que acontece, galera? Essa parte de porcentagem ela é muito importante, cai muito em prova, principalmente na área da nossa área farmacêutica, né? Concurso em farmácia e o ENAD. Então, se você é meu aluno, veja o final eu resolvendo um exercício aí sobre o ENAD, como resolver, tá? Então, o objetivo dessa aula é formas de expressão da concentração de formas farmacêuticas, né? Como elas são representadas, né? Baseado em compêndios farmacopeicos. No caso em questão, né, o Formulário Nacional da Farmacopeia Brasileira. Então, eu vou falar muito aqui, dando exemplos do Formulário Nacional. Isso aqui é só para exemplificar que a concentração de muitas formas farmacêuticas ela é dada em porcentagem. Tá? Olha só, creme de ureia, 3%. Né? Peróxido de benzoíla, 10%. Né? Então, muitas medicações também é dado a sua concentração em porcentagem. Então, o que significa isso daqui, né? Então, essa representação do teor de princípio ativo, né, ela é muito utilizada e a gente vai ver isso aí. Então, a forma de expressar a concentração das formulações farmacêuticas por cento significa partes por 100, né? E tem símbolo de porcentagem, ok? Então, exemplo, ó, 10% significa 10 partes em 100 partes totais, né? Uma maneira de você escrever isso aí é o quê? Ó, 10 sobre 100 ou 10 dividido por 100. Né? Dá na mesma. Bom, professor, mas isso é muito óbvio, né? Tudo bem, se você já sabe isso, já pode ir adiantando o vídeo, né? E já ir para a parte de resolução das questões, beleza? Mas se você ainda tem muito tempo que não estuda matemática, etc e tal, não relembra um pouco de porcentagem, eu vou explicar isso aqui agora nesse slide, ok? Então, o que significa 1%? Então, vou fazer o seguinte, ó, 1% significa que eu tenho uma parte em 100 unidades, tudo bem? Que também pode ser representada desta maneira, ó, peraí, deixa eu voltar aqui. Ou 1 dividido por 100. Né? Concorda comigo que 1 dividido por 100 é a mesma coisa que 0,01 unidade. Beleza? Tranquilo, né? 5% é a mesma coisa que 5 dividido por 100. Né? Por isso que ele fala por 100. 100 ou 5 dividido por 100. 5 dividido por 100 vai dar 0,05. Beleza? Vamos lá, 20% é a mesma coisa que 20 unidades em 100 partes. Tá? Ou 20 dividido por 100. Tranquilo, galera? É muito de boa, né? 20 dividido por 100 é igual a 0,2. Ok? Vamos lá? 50% é a mesma coisa que 50 sobre 100. Tá? Ou você também pode fazer assim, 50 sobre 100. Né? Concorda comigo que 50 sobre 100 vai dar 0,5? Né? Uma metade de 100. Né? E por final, nós temos 75%, que é 75 sobre
100, né? Ou 75 dividido por 100, né? Que vai dar 0,75. Nossa, professor, quão difícil é porcentagem, né? Mas vejam sempre, né? Eu sempre falo para os alunos, gente, é sempre uma parte em 100, 100, 100, 100, 100. Vocês do YouTube são 100%, né? Às vezes, em alguns locais, o examinador pede para fazer o seguinte, ó, transforma esse número em uma porcentagem, né? Então a gente pode voltar ao início, né? Como assim, professor? Então eu posso pegar esse 0,01 e multiplicar por 100. Posso pegar o 0,05 e multiplicar por 100. O 0,2 por 100. O 0,5 por 100. O 0,75 por 100, tá? Então 0,01 vezes 100 vai dar 1%, brother. Ó. Opa! 0,05 vezes 100, 5%. Opa! 20%, olha só, ó. 0,2 vezes 100, 20%. Opa! 0,5 vezes 100, 50%. Nossa, professor, que interessante, né? Então 0,75 vezes 100, 75%. Gente, mamão com açúcar esse assunto, né? E muitos estudantes têm dificuldade em entender porcentagem, né? Mas a gente vai explicando, né, bem basicão, de modo a ficar claro, simples, objetivo, direto. E por que eu digo esse exemplo? Que eu sempre dou. Porque aí o aluno já fica ciente do que é porcentagem. Tá? O que o nosso querido Formulário Nacional da Farmacopeia Brasileira, ele nos dá a porcentagem de determinados líquidos, fórmulas semissólidas, em peso. Peso, volume, volume, volume. E aí os estudantes ficam pensando, nossa, o que é isso? Então olha só, ó, porcentagem peso por volume, né? Então isso aparece nos enunciados, nos exercícios de concurso público da vida, né? Olha só, porcentagem de peso por volume, também conhecida por porcentagem P/V. Significa que você tem um peso dividido por um determinado volume, tudo bem? Que é expresso da seguinte maneira, ó, número de gramas de um constituinte, né, soluto em 100 ml de uma preparação líquida. Epa, calma aí. Porcentagem, ó, aqui, ó. E o que aparece depois? 100 ml. Então é o que? É o número de gramas de um constituinte soluto em 100 ml de uma preparação líquida. Por exemplo, o que significa 2%? A gente sabe que 2% é 2 partes em 100, né? Só que agora aqui a gente vai dar nome a essas partes em 100. Então são 2 partes, 2 gramas, em 100 o quê? ml. Tudo bem? Ou seja, se você observar isso aqui em algum enunciado, 2% peso barra volume. O que significa isso? Entendi. É que são 2 gramas em 100 ml. Tá? Ok? Tranquilo, né? A outra maneira de você expressar também é a porcentagem peso por peso, tá? Pessoal, isso aqui está lá no Formulário Nacional, tá? Quem quiser, basta você baixar o PDF aí no Google e colocar porcentagem, vai aparecer em algum momento do texto. Eu coloco lá em procurar, Ctrl F. Beleza? Ó, porcentagem peso por peso, né? Abreviado como porcentagem peso barra peso. O que significa? Número de gramas de um constituinte em 100 gramas. 100 novamente, só que agora em gramas, não mais em ml, 100 gramas de uma preparação. Por exemplo, 2%. Peso significa que eu tenho 2 gramas em 100 gramas totais. Tranquilo? Né? E por final, porcentagem volume por volume, né? Então eu tenho essa representação, porcentagem V/V,
tá? Que é o que? O número de mililitros ou ml de um constituinte em 100 ml de uma preparação, ok? Então 2% V barra B significa que é 2 ml em 100 ml. Né? Difícil isso? Não. Né? Basta você saber o que é a porcentagem, o que é significado de porcentagem. Tudo bem? Então, resumindo, né, eu sempre deixo um resuminho para usar para a galera, que é o seguinte: a porcentagem P barra V, uma quantidade em gramas para cada 100 ml. Porcentagem peso, uma quantidade em gramas para cada 100 gramas. Né? Porcentagem volume, uma quantidade em ml para cada 100 ml. Ok? Tranquilo, gente? É de boa, né? Se você está gostando dessa aula, deixa o seu like aí, beleza? Faça o seu comentário, coloque sugestões de exercícios para a gente poder aí fazer. Então, ó, olha só esse exercício bem tranquilinho. Exemplo 1. Qual a concentração percentual de uma solução contendo 15 gramas de um fármaco em 500 ml? Então, olha só, agora a gente vai entrar, né, no exercício propriamente dito. A dica que eu dou é: escreva o que o enunciado está te dizendo, né? Então, ele fala o seguinte, ó. Então, eu tenho 15 gramas, né? E aí eu sempre coloco aqui uma setinha indicando que o volume final. Tudo bem? Então ele está me dizendo o seguinte, ó, eu tenho uma solução contendo 15 gramas em um volume de 500 ml. Ok? Lembra lá que eu falei que se você quiser saber algo em porcentagem, basta multiplicar por 100? Então você vai fazer o seguinte, ó, para você saber a porcentagem aqui, nesse caso, você coloca aqui do lado do volume 100 e posteriormente repete a unidade que ele está demonstrando, tudo bem? E aí você vai saber qual é a quantidade, né, de fármaco relacionada para 100 ml. E você faz uma regra de 3 simples. Então os cálculos farmacêuticos são muito difíceis. Por quê? Porque eles envolvem apenas regra de 3 simples. Não é muito simples, não tem muita dificuldade de você entender essa parte, tá? Então nós iremos isolar o x, ok? Então vamos lá. Então x vai ser igual, eu já faço direto aqui, ó. Vai ser o que? 15, né? Que multiplica 100 e que divide 500. Beleza? Então, ao isolarmos o x, vejamos o seguinte, né? O que a gente pode fazer aqui, ó. Então, a gente pode fazer o seguinte, ó. Vamos cortar esse zero aqui. Pronto, né? Agora ficou mais simples, ó. 15 vezes 1, 15. 15 dividido por 5, né? Vocês sabem que vai dar o quê? 3 gramas. Entenderam a ideia? Né? E aí, ou seja, você tem 3 gramas em 100 ml, né? Então você tem aqui uma unidade de peso e aqui uma unidade em volume, que vai dar igual a 3%. Peso barra volume. Sacaram a ideia? Então é isso que muitas vezes os examinadores brincam. Olha só esse exemplozinho também, bem tranquilo. Para preparar 50 gramas de um creme com ureia a 5% peso, qual a quantidade de ureia a ser pesada? Então você novamente, ó, faz o seguinte, copia os dados do enunciado. Então você tem um creme de ureia 5% peso barra peso. Então o que significa 5%? Aí você lembra, são 5 partes, né? Lembra não? Em 100. Né? Como ele fala aqui, ó, 5% peso,
Então você sabe que peso é uma unidade em gramas para outra unidade em gramas. Muito bem, se você pensou isso, 10 para você, né? Aí ele fala o seguinte, ó, para preparar 50 gramas de um creme a 100%, qual a quantidade de ureia, né? Então aqui nós temos a quantidade de ureia, 5 gramas para cada 100 gramas totais, né? Só que ele não quer 100 gramas, ele quer o quê? A metade. 50, cinquentinha. Então você coloca aqui, ó, quanto que eu vou ter? X. Beleza? Né? Galera, precisa fazer esse cálculo aqui, na moral? Né? Não. Você sabe que o seguinte, ó, pensa o seguinte, ó, bem, se 50 é a metade de 100, qual que vai ser a metade de 5? A metade de 5, concorda comigo que é 2,5 gramas? Né? Tranquilo, né, gente? É de boa, né? Se fosse 200 gramas, por exemplo, ó, o dobro. Então você pesaria o dobro de ureia, que seria 10 gramas. Então, a regra de 3 é o quê? É algo que é diretamente proporcional, né, às quantidades. Beleza? Olha só, questão do Sebrasp UNB 2016, residência multiprofissional. Então esse é um exercício para quem tem interesse em fazer essa pós-graduação aí, né? Vamos lá? Um farmacêutico em uma farmácia de manipulação recebeu um receituário médico que pedia a preparação de um creme para uso tópico contendo ácido ascórbico, e olha só que interessante, ó, 0,1%. Interessante, né? Então ele está falando que a concentração de ácido ascórbico é 0,1%. No receituário, o médico pediu uma quantidade total de 250 gramas, suficiente para ser aplicada 2 vezes ao dia durante 25 dias. Né? E aí ele dá aqui, né, ele mostra as fases de um creme, né? Fase aquosa, fase oleosa, né? Os constituintes da formulação, tá? Eu só peguei um item que ele pede, tá? E ele fala o seguinte, ó, o valor do princípio ativo usado na formulação deve ser de 250 miligramas. Entenda-se que o princípio ativo é esse cara aqui, tá? Ácido ascórbico. Então eu peguei um espaçozinho aqui maior e a gente vai fazer agora esse exercício. Então se você aprendeu o que é porcentagem, você vai falar o quê? Que 0,1% é a mesma coisa que 0,1, né, em 100 partes. Como nós estamos lidando com um semissólido, um creme, a gente pode colocar, infere-se, que são 0,1 gramas desse princípio ativo em cada 100 gramas totais, tá? É uma porcentagem aqui que a gente pode falar que é peso barra peso. Beleza? Tranquilo, né? Até aí, beleza. Então, essa aqui é a primeira parte. Aí ele fala o seguinte, ó, o valor do princípio ativo usado na formulação deve ser 250 mg, certo ou errado, né? Como é que você vai saber disso? Ele te dá isso aqui, ó. Ele te dá a quantidade total, né? Então você coloca aqui do lado, ó, 250 gramas, né? Aí você vai ver qual é a quantidade de ácido ascórbico que foi necessário para fazer essa formulação, beleza? Aí a gente vai fazer uma regra de 3, ó. Tudo bem? Vamos isolar o X, né? Então 0,1 vezes 250 dividido por 100. Tranquilo? Então aqui a gente já pode fazer uma coisa, ó, a gente pode cancelar o zero com esse zero, tá bom? Isso aí vai dar quanto? Né? Vai dar, ó, 25 vezes 0,1 vai dar 2,5.
2,5 dividido por 10, 0,25 gramas. Né? Então, certo ou errado? Bem, veja que aqui o resultado sai em gramas e ele dá o resultado em miligramas. Lembra da aula número 1, que eu falo sobre a relação entre grama e miligrama? Então, nós sabemos que 1 grama equivale a 1000 miligramas. Então, 0,25 gramas vai me dar X. Então, basta você multiplicar por 1000. Então, esse resultado vai dar 250 miligramas. Logo, o item está certinho. Né? Beleza? Tranquilo, né, gente? Olha aí, é uma questão de residência, né? De boa. Olha só a questão do ENAD, gente. Olha só como é que essa questão é de tranquila. Suponha que um farmacêutico magistral tenha recebido uma prescrição solicitando a formulação a seguir. Ele dá aqui, né, insumo farmacêutico, concentração ou quantidade. Né? Minoxidil 5%, peso barra volume. Professor, por que você fala peso barra volume, né? Pois é. Metilparabeno 0,1%, peso barra volume. Álcool 15 ml, né? Água destilada QSP, quantidade suficiente para 75 ml. Então essa formulação vai ter esse quantitativo total aí. Tudo bem? Aí ele fala o seguinte, ó. Qual a quantidade de insumo farmacêutico ativo a ser utilizado para se preparar 300 ml dessa solução aí? Né? Então o insumo farmacêutico ativo aqui, ó, é o minoxidil. Tá? Então você pensa o seguinte, a concentração ele fala ali, ó, de minoxidil 5%, ou seja, 5 gramas em 100 ml, né? Peso barra volume. Né? Aí ele quer o que? A quantidade para se preparar 300 ml. Gente, que tranquilo, né? Aí você faz uma regra de 3, simples, né? Isola o x. X é igual a 5 vezes 300 dividido por 100. Anula esses dois zeros, né? 5 vezes 3, 15. 15 o quê? Gramas. Então é a letra C de casa, né? De boa, né? Por que os estudantes têm medo do ENAD? Não vão bem no ENAD? Não sei. Mais nada do que uma boa preparação para o ENAD. Né? Então, se você vai fazer o ENAD, né? Presta atenção aí. Olha só, esse exercíciozinho aqui é bem bacana também de um concurso público. Vamos lá? A suspensão de hidróxido de alumínio é indicada no Formulário Nacional da Farmacopeia Brasileira como um antiácido. Lembra que eu falei sobre isso aí? Né? Muitas vezes o Formulário Nacional ele é tido como base para fazer questões. Né? Por isso que o estudante de farmácia deve saber isso aí, o farmacêutico deve saber isso aí. Sua fórmula é apresentada abaixo, ó. Então ele coloca aí os componentes: hidróxido de alumínio, sacarina, etc e tal, até água purificada. Reescrevendo, olha só que interessante, essa fórmula em porcentagem, assinale a alternativa que apresenta corretamente as porcentagens respectivas para a carmelose sódica e para a sacarina sódica. Então ele quer dois itens, vamos lá ver quem é. Ó, sacarina está aqui, né? E para a carmelose sódica aqui, ó. Então, qual que é a porcentagem, né? Como é que a gente vai saber? Então, para isso, você precisa saber o que é porcentagem, que é alguma parte em 100.
Além disso, fica ligado aonde? No volume final, tá? O volume final. Aqui ele já colocou alguma coisa, né, em 100. Então tudo está padronizado para 100 ml, né? Porque você está vendo aqui, ó, QSP para 100 ml. Tudo bem? Então vamos fazer para carmelose? Para carmelose, gente, olha só. Carmelose. Então ele fala que tem em conta qual é a quantidade de carmelose? 1 grama. Em quantos ml? 100 ml. Opa! Então aqui já matamos a charada, né? Então a gente sabe o que? Que a porcentagem, por ser algo em 100 unidades, aqui a gente já tem, ó, né? Que é igual a 1%. Então a gente já tem aqui. Beleza? Agora a sacarina. Sacarina 10 miligramas, né? E ela está em volume de 100 ml. Aqui o examinador só quer saber se você sabe transformar 10 miligramas em uma quantidade em gramas, tá? Então a porcentagem aqui sempre vai ser em gramas, meu amigo. Lembre-se disso, tá? Por quê? Porque eu falei que a padronização das concentrações das formas farmacêuticas, né, em porcentagem é algo em grama para algo em 100 gramas, algo em gramas para cada 100 ml, algo em ml para cada 100 ml, ok? Então, como aqui está em miligrama, você precisa transformar ele em grama, né? Ok? Lembra que de miligrama para grama nós dividimos por 1000, né? Podemos andar o que? 3 casas, 1, 2, 3 casas à esquerda e representar isso como se fosse 0,01 grama para cada 100 ml. 0,01 é a mesma coisa que em 100 ml, é a mesma coisa que 0,01% peso barra volume. Então a resposta certa é a letra E. Se você quisesse, você poderia transformar 10 miligramas para gramas utilizando, né, aquele raciocínio que eu tinha dito, né? 1 grama equivale a 1000 miligramas. 10 miligramas X. Aí você faz uma regra de 3, né? Então, usando o X, você divide o 10 por 1000. Corta isso com esse. 1 sobre 100 vai dar 0,01. Ok? De boa, né? E para finalizar, vamos resolver uma questão do Sebrasp de 2013, cargo de farmacêutico. Olha só. O fármaco albendazol é praticamente insolúvel em água. Ainda assim, é comercializado em veículo aquoso na concentração de 40 mg por ml. Em embalagem contendo um frasco de 10 ml. Tudo bem? Então ele te dá esses dados aí, ó. Isso aqui já é uma outra maneira de você representar, tá? Mas a gente pode fazer o exercício tranquilamente, a partir do que já foi dito. A respeito dessa formulação, julgue os itens a seguir. Se a posologia desse medicamento for de 400 mg em dose única, para o tratamento será necessária a ingestão de um frasco de 10 ml de uma única vez. Dose única de uma única vez. Será que é isso mesmo? Então você faz o seguinte, ó. Ele fala que tem 40 mg de albendazol para cada em 1 ml, né? Como o frasco contém 10 ml, então quanto que ele vai entregar em dose única, né? Então você coloca aqui, ó, 10 ml vai me dar X miligramas. Tudo bem? Aí você faz uma regra de 3. Ou seja, basta você multiplicar por 10. Então meu X vai dar o quê? 400, né?
É isso mesmo, tá? Então esse item está certo. A concentração desse fármaco na formulação apresentada é de 4%. Agora essa aqui já é um pouco mais pensativa, né? Como é que eu vou saber a porcentagem de albendazol nessa formulação? Aí você vai fazer o seguinte, ó. Escreve novamente 40 miligramas para cada 1 ml, né? Isso que ele nos dá. Só que você lembra que eu falei que a porcentagem é alguma coisa em gramas, né? Beleza? Então o que você tem que fazer? Transformar 40 miligramas para grama. Então faz o seguinte, ó, 1 grama eu tenho 1000 miligramas. 40 miligramas eu vou ter X gramas. Né? Isso aqui vai dar o quê? 40 dividido por 1000 vai dar 0,04. Ok? Você pode fazer aquela regrinha também, né? Divide por 1000, anda 3 casas à esquerda. Ok? Beleza? Então agora sim, 0,04 gramas em 1 ml. Lembra que eu falei de um exercício voltado para transformar uma unidade de concentração em porcentagem? Né? Se aqui está para 1 ml, para você saber a porcentagem, tem que ser algo em 100 ml. Basta você agora fazer uma regra de 3 simples. Tudo bem? 0,04 vezes 100 vai dar quanto? Basta multiplicar por 100, né? Então, meu X vai ser igual a 4%, né? Peso barra volume. Essa é a resposta. Nossa, gente, muito fácil, né? Muito fácil. Beleza? Então, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado dos exercícios. Foi até bastante exercício, eu acho. E até a próxima videoaula, que eu vou continuar dando outros exemplos de outros tipos de cálculos em farmácia magistral. Tudo bem? Se inscreva no meu canal se você é novo, compartilhe aí o vídeo, tá bom, galera? Para fazer com que o canal possa crescer mais e mais, né? Valeu!